Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme que está no catálogo da Netflix chamado 100 Metros. É, Esse filme é baseado numa história real. Conta a história de um jovem, é jovem porque ele não tem nem 40 anos, e ele é casado, a mulher dele está grávida, ele tem um menininho de uns 6, 7 anos e tem um sogro. E ele trabalha. Ele se destaca muito lá no serviço onde ele trabalha e quando foi à noite, quando eles estavam dormindo, redundante, né? Eles estavam dormindo, a mulher dele falou que no outro dia eles tinham que ir lá na casa do pai dela, que precisava de dar uma ajuda pro pai. E ele e o sogro não se davam bem, não se bicavam de jeito nenhum. E ele já ficou contrariado de ir, mas eles foram. Chegando lá na casa do sogro, que ele mora num sítio, ele percebe que o tênis está desamarrado e ele vai amarrar e ele percebe que ele não dá conta de amarrar. A mão dele, os dedos dele não obedecem, não consegue amarrar. A criancinha ajudou ele a amarrar o tênis e ele ficou preocupado com aquilo. Ficou pensando o que está acontecendo. E chegando lá, o sogro maltrata ele, não gosta dele, e aquela coisa toda. A mulher dele resolve levar o pai para morar com eles, porque o telhado, eles viram que tem um buraco no telhado. E fala que a casa está caindo, na maior imundície, muita sujeira, muito pouco caso, um desdeixo. E eles levam esse sogro para morar com eles. É um velho ranzinza, não gosta do genro, mas o escritório onde ele trabalhava à noite ficou sendo o quarto do velho, de modo que ele veio bagunçar a casa dele um pouco mais. Aquele rapaz percebe que tem alguma coisa ruim acontecendo com ele. A mulher dele vê ele sentado numa cadeira e percebe que alguma coisa está acontecendo. Conversa com ele e ele vai tentar falar e não consegue falar. Ela leva ele ao médico. Chegando lá, a médica olha, examina, faz todo tipo de exame, ressonância magnética, essa coisa toda, e percebe que ele tem esclerose múltipla. E ele não quer aceitar no início, ele acha que não, ele sai à noite, ele bebe, ele volta bêbado para casa, o sogro tá lá, incomoda, e aquela situação fica bem difícil para a mulher aguentar, porque ela trabalha, tem um menino pequeno, tá grávida, o pai tá em casa e o marido daquele jeito descobre que o marido tem esclerose múltipla. Enfim. E ele começa a perceber que ele tem que fazer um tratamento muito sério. Ele tem que aceitar fazer aquele tratamento recomendado pela médica dele. E ele começa, quando ele vai fazer o tratamento, lá ele conhece pessoas que têm o mesmo problema dele e já fazem o tratamento há mais tempo. Tem um bem negativo, ele fica o tempo todo falando que cada dia vai ser pior, que o tratamento é horrível, e vai falando um monte de coisa para ele. Mas do outro lado tem um outro que já vê a vida de uma maneira melhor. E esse menino, nesse tratamento que ele está fazendo, ele tem, claro, os efeitos colaterais e é muito difícil para ele. Ele pede licença no serviço para poder. Ele não quis falar lá na empresa que ele estava com esclerose múltipla. E lá na casa ele se recolheu, ele enfiou dentro do quarto dele e não queria sair por nada. E a menina, a mulher dele, falou para o pai dela: já que você está aqui em casa, você faz companhia para ele, ajuda ele. E o senhor, daquele jeito rude, agressivo, ele acabou ajudando aquele cara, porque ele falava assim: ó, me dá o controle aí. Ele falava: pega você. Você tem mão, vai lá e pega. Outra hora ele dizia: você quer chá? Ele fala: quero. Então pega. Vai lá e pega o chá. E ele foi tendo. Tinha dia que ele tinha crises muito fortes, tinha dia que era melhor para ele, ele passava melhor.
E no início do filme, a mulher dele, disse que o pai dela era formado em educação física, quer dizer, poderia ajudar ele. E o que aconteceu? Quando ele ia fazer o tratamento, fazer aquela aplicação daquela coquetel ali nele, que eu não sei como é que trata a esclerose múltipla, ele ficou conhecendo aquelas pessoas ali e ele ficou conhecendo também uma menina, que a moça nova, que o estágio dela era muito adiantado e ele tentou ajudar ela e eles se tornaram amigos. A menina, a mulher dele, propôs para o pai, como eu já falei, para ajudar ele. E o pai, um dia o menino estava lá fazendo o tratamento e ele viu um anúncio na parede falando para as pessoas participarem de um triatlo. Esse triatlo ele chamava Iron Man. É, e ele pensou, e por que não? Eu vou fazer isso, eu posso fazer isso. E a mulher dele falou para o pai dela levar o marido dela lá para a fazenda onde o pai morava e lá ele treinasse ele. Chegando lá, o sogro, eles já não se bicava muito bem, ele pôs ele para trabalhar igual o Karate Kid, lembra? Que ele pintava muro, pintava cerca, pintava isso e fazia movimento com as mãos, com os braços, e foi mais ou menos nisso. O sogro pôs ele para lavrar a terra, plantar a horta, cortar lenha, acender fogo, e ele ficava irritado e falava: por que que nós não vamos correr? Eu quero correr, eu quero participar, e papapá. E essa vivência dos dois lá nessa fazenda, nessa chácara, foi melhorando. Eles começaram, apesar da implicância um com o outro, eles começaram a se dar bem. E o sogro foi fazendo cada dia um exercício. Por exemplo, fazer um estaleiro para subir o tomate, nisso ele desenvolvia a mão, pular dentro de pneus, marcava uma linha reta onde ele pudesse correr, não sair da linha. E quando ele tinha as crises, claro, ele tinha que voltar para o hospital, ele tinha que aplicar de novo aquele tratamento que ele estava fazendo. E a vida foi continuando, o sogro sempre ajudando ele, sempre colocava ele para fazer um tipo de exercício. É, e ele morando ali junto com o sogro dele, eles faziam caminhada, eles faziam corrida, andava de bicicleta. Ele foi treinando aquele menino. E o menino, morando ali com o sogro, ele abriu um baú velho lá e acabou descobrindo que o sogro dele era um tremendo de um atleta. Ele participava também de triatlo. E ele descobriu por que aquele sogro tinha uma vida tão decadente, porque ele deixou de correr, ele perdeu a mulher dele, como ele levou ele lá pro sítio, ele acabou descobrindo todas essas coisas e um dia ele dormia no sofá, ele descobriu que tinha uma corda escondido no braço do sofá. E ele acabou deduzindo que o sogro tinha tentado morrer. Aquele telhado que tinha caído, na verdade, o telhado não aguentou o peso do sogro, ele tentou se matar. E a amizade deles foram crescendo, mas o sogro tinha uma outra coisa também. Ele fumava maconha, vendia maconha, ele tinha uma plantação de maconha na casa, ele acabou dando maconha pro genro, o genro fumava também o cigarrinho lá, o baseado deles. Um dia eles estavam na praia, treinando, passou uma senhora toda excêntrica, toda diferente, e tinha um cachorro, e ela ficou interessada no sogro, e o sogro não tinha celular na casa, ele não tinha internet, ele não tinha nada.
Mas aquele rapaz era de uma outra geração. Ele conhecia Facebook, ele tinha internet, ele era acostumado com celular, e, enfim. Um acabou levando o conhecimento para o outro, de um mundo diferente, aonde dois mundos se encontravam. Um antigo do telefone fixo e o outro com celular, Facebook, essa coisa toda. Como eu estava falando daquela mulher que ficou interessada no sogro, o menino acabou entrando no Facebook e entrou em contato com ela, marcou um horário para ela ir lá fazer uma visita para o sogro, porque percebeu que o sogro ficou interessado e ela foi, e o sogro viu que tudo aquilo era uma armação. E ele ficou com muita raiva porque ele não queria se envolver com ninguém, porque ele amava a mulher dele que havia morrido, que ele não tinha direito de fazer isso com ele, e mandou ele embora, falou que não aceitava ele lá na casa, que não ia fazer nada para ele, e que ele tinha intrometido na vida dele, e mandou ele embora. Mas antes disso tudo acontecer, o sogro acabou se enturmando com ele, acabou gostando do Facebook, criou um perfil para ele, enfim. Era uma amizade muito bonitinha, acabou não dando certo porque o sogro é muito intransigente. E tá, ele voltou para a cidade. Ele tinha vezes que ele tinha crises e precisava voltar para o hospital, ou não, e enfim, a vida foi passando. Aquela mocinha que ele fez amizade lá no tratamento, ela veio ficar cega. Porque a esclerose múltipla, ela tem um monte de agravantes. A pessoa pode ficar de cadeira de roda, perder a visão, não andar, não falar, ou a pessoa vai aprendendo a conviver com isso. Acontece que o sogro, vendo que o que ele tinha feito para ele era muito bom, ele estava só tentando arrumar uma companhia, ele entrou no Facebook e entrou em contato com aquela mulher e eles começaram a gostar um do outro. O nosso rapazinho voltou a trabalhar porque ele achava que ele tinha que pagar contas, ele tinha que trabalhar, ajudar a mulher dele. E ele percebeu que muitas vezes ele via uma coisa, ele tinha duas visões da mesma coisa, e ele chamou a gerente dele e falou para ela mandar ele embora. E ela falou: por quê? Eu tenho esclerose múltipla. E ela disse: não, eu não vou mandar você embora. Se você é capaz de correr, nadar, praticar esporte, então você é capaz de trabalhar também. E assim a vida foi passando. O sogro voltou a treiná-lo e chegou o dia da competição. Era o dia, muitas pessoas iam competir nesse triatlo. O triatlo nós sabemos que tem corrida, natação e ciclismo. A corrida geralmente lá começou, eu não sei se é geralmente, pela a natação. Claro, ele conseguiu com muita dificuldade sair. Depois chegou a vez do ciclismo. Ele também conseguiu passar por essa parte com dificuldade, com muito esforço, e as pessoas se aglomeraram ali na chegada para receber os atletas que iam chegando. E todo mundo ia passando, menos ele. Ele não chegava nunca. Mas a família dele, a mulher, o filho, o bebezinho que ela estava grávida já tinha nascido, o pai dela, a namorada do pai dela lá, ela ficou conhecendo a filha. Eles não desistiram, tudo já estava desmontando, porque para eles já tinha acabado a corrida. Aí o sogro falou: não, tá faltando gente, não deu o horário, nós não vamos sair daqui. E mostrou ele vindo, correndo, vomitando, sofrendo, e ele conseguiu chegar. A mulher dele viu ele de longe e foi correndo, abraçou ele e ajudou ele a acabar de chegar nos 100 metros. Essa corrida era os 100 metros, por isso o filme chama 100 metros. E o filhinho dele veio, o sogro, a namorada do sogro dele, enfim, com muito sacrifício ele chegou lá. Esse filme aparece no final do filme, a hora que sobe ali o GC,
falando que ele ficou 3 anos sem ter crise. Mas as crises voltaram. Mas ele conseguiu, com o esforço dele, com méritos, vencer muita coisa, várias maratonas, vários Ironmans, vários. Assim, ele competiu muito. E tudo termina assim, entre aspas, bem. Ele tinha crise, ele tinha dificuldade, ele vencia, ele continuou lutando. É um filme que me fez chorar várias vezes, mas também que me deu esperança, porque nem tudo está perdido. Basta a gente ter fé, determinação, como o coronavírus está aí. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que ter cuidado com nós mesmos. Nós temos que olhar por nós e pela nossa família e vencer tudo o que vem. Mesmo com todas as coisas ao contrário, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter perseverança, a gente não pode deixar de lutar. E nós vamos vencer também, como esse menino venceu, e ele continuou vencendo aquilo que ele propôs na vida dele. No mais, é um filme da Netflix chamado 100 Metros. É um filme muito bom. Ele é um filme hispânico. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e tchau, tchau. Eu não quero esquecer de pedir para vocês olhar meus outros vídeos. Eu tenho vários vídeos aí. Você vendo, assistindo, deixando o seu like, você está me ajudando. Por favor, me ajuda aí. Tchau, tchau, muito obrigada.